O Observatório Grupo Pharma Brasil Inovação e Acesso em Saúde apresenta uma série de entrevistas com personalidades que foram essenciais para a criação e representatividade do setor de saúde pública no Brasil. O convidado de hoje é o médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão. Ele foi ministro da Saúde entre março de 2007 e janeiro de 2011. Sua gestão foi marcada pelo êxito no combate ao H1N1, pelas inúmeras campanhas de vacinação realizadas nesse período e pelo primeiro licenciamento compulsório de medicamentos na história do Ministério da Saúde para remédios usados no tratamento de pessoas portadoras de HIV/AIDS. Ainda destacamos a sua importante atuação na criação do SUS na década de 80. Ministro, é um prazer recebê-lo nesse espaço e gostaria de começar perguntando: um dos grandes avanços nos anos 2000 foi o alcance nacional dos objetivos de vacinação por conta das campanhas realizadas durante a sua gestão como ministro da Saúde. Na sua opinião, o que aconteceu, principalmente recentemente, no período pós-pandemia, para que os números de vacinação caíssem tanto? Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? Esse é um tema muito importante que está sendo debatido no mundo inteiro, não é um fenômeno tipicamente brasileiro. Embora, no caso do Brasil, chame muita atenção pelo fato do Brasil ter sido, durante décadas, líder mundial em alcançar altas coberturas vacinais. O nosso Programa Nacional de Imunizações vinha sendo considerado até então o melhor programa de vacinação do mundo, né? Nós fizemos aí, em 2010, durante a pandemia do H1N1, nós vacinamos 88 milhões de pessoas em 3 meses, quer dizer, erradicamos a poliomielite, erradicamos o sarampo, eliminamos um conjunto e controlamos um conjunto de doenças imunopreveníveis com grande sucesso. Mas nos últimos anos, principalmente a partir de 2015 para cá, a gente vem percebendo uma redução gradual e sustentada de coberturas vacinais para todas as faixas etárias e para todas as vacinas. Como é que a gente poderia tentar entender isso? Acho que é um fenômeno multifacetado que envolve questões de saúde pública, mas também questões culturais e própria dinâmica da sociedade. Então, o primeiro ponto que eu destacaria: como são doenças que desapareceram, ninguém mais vê coqueluche, difteria, sarampo, poliomielite, há uma nova geração de pais que não percebem na necessidade de vacinação uma questão premente. Mas que doenças são essas que eu desconheço, que eu nunca vi? Ou seja, doenças que, quando meus pais me vacinaram, eram do cotidiano, né? Do dia a dia: coqueluche, difteria, sarampo, catapora, poliomielite. A campanha de vacinação, com o seu próprio sucesso, cria um problema, que é uma falta de percepção da nova geração de pais da necessidade de proteger suas crianças. Um outro fenômeno é o crescimento em todo o mundo dos movimentos anti-vacina e a disseminação de notícias falsas pela internet. Esse é um fenômeno que nos Estados Unidos e na Europa está ligado com movimentos culturais do tipo volta à natureza, alimentação natural e outras questões religiosas, né? E o Brasil, evidentemente, não é imune também a isso. Nós assistimos, durante o enfrentamento da pandemia, de maneira lamentável, né, a postura do governo federal. O próprio presidente da República era o garoto propaganda das fake news. Atacou vacina, né, desestimulou as pessoas a se vacinarem. Então, você tem um somatório de questões, né, institucionais e também culturais e comunicacionais que fragilizaram o PNI. Quero destacar um outro ponto. A coordenação do Programa Nacional de Imunizações foi fragilizada, né? Nos últimos anos, nós tivemos vários coordenadores que mudaram. Durante o último governo, o comitê científico que assessora o governo na tomada de decisões foi desmobilizado. Então, a ciência se afastou do Programa Nacional de Imunizações, né? E, por fim, eu diria também, houve uma redução brutal dos gastos com propaganda e publicidade. Eu me lembro, quando eu era ministro, fui várias vezes à televisão convocar a população para se vacinar contra a H1N1, contra a gripe, as campanhas de gripe, população infantil, os idosos. Isso desapareceu, né? Então, nós temos que, na verdade, agora a questão é, e acho que a ministra Nízia Trindade está nesse caminho, uma grande mobilização da sociedade para que a gente volte a ter boas coberturas vacinais. Medidas importantes foram tomadas. O Programa Nacional de Imunizações agora é um departamento dentro do Ministério, então subiu de status, era uma coordenação, agora é um departamento. A ciência foi chamada, os cientistas foram chamados de volta para nos ajudar.
né? E está se criando uma mobilização que envolve a sociedade civil, empresariado, governo, partidos políticos, associações de moradores, movimentos identitários, todo mundo no sentido de voltar a retomar a brilhante caminhada que o Brasil trilhou ao longo de décadas no controle das doenças imunopreveníveis. Correto. Quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa no SUS, que foi uma conquista aí da atual Constituição, que vai completar aí 35 anos, né? E o SUS tem quase isso também, né? E se mostrou importante aí o trabalho, digamos, de prevenção quando chegou a vacina para ajudar a controlar essa pandemia. Pensando um pouco na trajetória do SUS e da evidência, da visibilidade que ganhou aí em função da pandemia, quais são, na sua opinião, os principais avanços e os desafios que o país tem aí pela frente para melhorar o acesso à saúde? É evidente que o SUS é um gigantesco sucesso no sentido de ampliar o acesso, né? Quando você compara o que havia no Brasil antes de 88, antes da Constituição e do SUS, e o que nós temos hoje, né? Naquela época, as novas gerações não conhecem isso, então é sempre bom lembrar, nós tínhamos três tipos de brasileiros. Nós tínhamos os muito ricos, que pagavam diretamente pela atenção quando adoeciam. Você tinha os segurados da Previdência Social, ou seja, as pessoas com trabalho formal, carteira de trabalho assinada, né? E você tinha o restante da população, ou seja, a maioria, que era objeto da filantropia e da caridade, e dos precários serviços de saúde existentes à época dos municípios, né? Então, o SUS foi uma verdadeira revolução. Quando colocou a saúde como um direito de todos e dever do Estado, houve uma grande ampliação do acesso. Então, veja hoje, o melhor programa de controle da AIDS do mundo é brasileiro. O nosso PNI, até pouco tempo, era o melhor do mundo. O Brasil é o país do mundo que mais faz transplante de órgãos depois dos Estados Unidos, né? Nós temos o maior programa de atenção primária do mundo, o Programa de Saúde da Família, que cobre 150 milhões de pessoas, são mais de 40 mil equipes de saúde da família com médicos e enfermeiros, né? Houve uma redução importante da mortalidade por doenças crônicas, né? E agora, ao mesmo tempo, nós temos grandes dificuldades em relação às desigualdades regionais e sociais. A realidade é muito distinta, por exemplo, na região, quando você olha para a região metropolitana de São Paulo e olha para a Amazônia Legal, são evidentes as disparidades, né? Nós temos ainda tempo de espera inadequado para diagnóstico, tempo de espera longo para determinados procedimentos, tratamento de câncer, cirurgias eletivas, né? E nesse contexto, nós temos uma questão muito importante, eu destacaria duas, né? Porque é um tema muito, muito amplo, fica difícil abarcar todas as dimensões aqui. Mas duas eu destacaria. Uma é a questão do financiamento, né? Então, nos últimos anos, houve a emenda 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos e impactou de maneira muito negativa o Sistema Único de Saúde. Há um subfinanciamento, até um desfinanciamento, né? Uma perda real de recursos financeiros. E olha que paradoxo, né? Embora o Brasil tenha um sistema universal, apenas 40% dos gastos totais em saúde no Brasil são públicos. 60% dos gastos são privados. E a maioria dos gastos são desembolso direto das famílias, na compra de medicamentos e pagamento de procedimentos. Então, na verdade, o Brasil agora precisa fazer uma mudança radical desse padrão. Nós temos que fazer como a Inglaterra, o Canadá, os países europeus que nos inspiraram para fazer o SUS, que é aumentar o gasto público e reduzir o gasto privado, principalmente o gasto das famílias, e das famílias de menor poder aquisitivo, que gastam parte importante do seu salário, por exemplo, com medicamentos, né? Então, esse é um ponto crítico. O segundo é o da gestão. Nós temos que melhorar a eficiência dos gastos, né? Nós temos que melhorar a coordenação do sistema, né? Todo mundo vê, todos os dias aí na televisão, gente reclamando que espera uma cirurgia não sei quantos meses, não é? O sistema de regulação é pouco eficiente e muito demorado, o paciente fica um pouco perdido dentro do sistema, né? Fui atendido por um médico, agora preciso fazer vários exames e um procedimento. Como é que eu faço? Não sei, ninguém orientou, falta informação de qualidade e falta utilizar as novas ferramentas da inteligência artificial, da informática, estender a teleconsulta, né? Telesaúde. Acho que são um conjunto de medidas, né, absolutamente críticas para enfrentar esse desafio de qualificar o SUS.
Certo. E um outro ponto que eu já havia mencionado aqui, o senhor foi o primeiro ministro a conseguir quebrar a patente de um medicamento, no caso, aqueles usados para AIDS aqui no Brasil. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista de acesso à saúde, do ponto de vista de como que isso contribui também para a indústria farmacêutica, para o avanço da indústria farmacêutica instalada aqui no Brasil, como que o senhor avalia isso? Qual que é a importância dessa medida lá atrás, que ainda é hoje lembrada aí como um marco? Foi uma medida muito importante. O Brasil já vinha, desde a época do ministro Serra, né, digamos assim, entrando em conflito permanente com a indústria farmacêutica por conta da necessidade de você ter a sustentabilidade econômica do nosso programa de AIDS, que, como eu já me referi, é uma referência mundial. Quando eu assumi o Ministério, havia um medicamento específico do coquetel de AIDS. Naquela época era o primeiro, era a primeira linha, era o primeiro medicamento, né, para o tratamento dos pacientes, o efavirenz, né? E nós estávamos negociando com o laboratório detentor da patente uma redução do preço, porque o mesmo laboratório comercializava esse medicamento por um preço menos da metade na Ásia, né? Então, houve toda uma negociação que foi infrutífera. O laboratório não quis negociar, não quis chegar ao o que o Brasil considerava como um preço justo e razoável, que, ao mesmo tempo, remunerasse o laboratório, mas que garantisse a sustentabilidade econômica do programa. E aí nós fomos, então, eu levei o problema ao presidente Lula, e pela primeira vez foi assinado o decreto de licenciamento compulsório, que teve um grande impacto, inclusive mundial, dada a importância do Brasil nesse contexto. Foi curioso, viu, que naquela época houve muitas críticas, inclusive na imprensa, de que isso vai desestimular o investimento no Brasil. Foi exatamente o contrário, né? Porque na época também nós lançamos o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que ampliou muito o acesso da população. A política de genéricos criado pelo Serra já estava crescendo muito. Na verdade, o que a gente viu nessas últimas décadas foi um crescimento exponencial do acesso da população brasileira aos medicamentos. Não apenas através dos genéricos, que baratearam o preço e, portanto, garantiram o acesso, mas também do Aqui Tem Farmácia Popular, com medicamentos subsidiados e distribuição de medicamentos gratuitos. Então, acho que ali a quebra da patente ali foi um divisor de águas, e ele mostrou que não é possível você desenvolver políticas públicas universais sem a parceria com o setor privado, mas sem o setor privado que tenha clareza e responsabilidade social, e que se alie ao Estado para ampliar o acesso da população. Veja que anos depois eu estava em Washington, na Embaixada do Brasil, durante o almoço, e o CEO da empresa da qual eu quebrei a patente pediu desculpas publicamente. Havia outras pessoas na sala, né, admitindo que a sua empresa tinha errado naquele contexto e que o Brasil tinha tomado a medida mais correta e mais adequada. Agora, esse ponto nos levanta um outro ponto que eu acho que é muito caro para falar Brasil, que é toda a questão de propriedade intelectual, patentária, inovação, desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil tem que investir muito, não é? Não é possível que nós hoje tenhamos 95% de importação de princípios ativos para a produção de medicamentos, e a maior parte da Índia e da China. Nós estamos criando emprego na Índia e na China. Nós temos que criar emprego aqui. Então, fortalecer a farmoquímica brasileira, né? Internalizar a tecnologia, utilizando o poder de compra do Estado e utilizando a indução através de políticas públicas e parcerias entre laboratórios públicos e privados, é outra questão que está na ordem do dia. O senhor tocou em um ponto importante, né? Durante a pandemia da Covid, a ciência teve um papel fundamental no enfrentamento e combate do vírus, né? Tanto que a vacina foi rápida. E no Brasil, nós tivemos duas instituições que tiveram à frente disso, que é o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz, que o senhor conhece muito bem, né? Que mostraram aí que o Brasil tem condições de avançar muito mais nas pesquisas para descobertas de novas vacinas, tratamento, até de medicamentos, né? A gente tem uma biodiversidade grande e hoje há pesquisas que vão nesse sentido, de tentar identificar ali medicamentos novos. Como que o senhor avalia esses avanços da ciência e qual que é o papel da indústria farmacêutica nesse contexto? Os avanços foram incríveis, e a velocidade desses avanços nos deixa, ao mesmo tempo, muito otimistas, mas também muito preocupados. Por quê? Veja o exemplo das vacinas de RNA mensageiro, né? Ou de vetor viral. São tecnologias que abrem um mundo de possibilidades, por exemplo, de você desenvolver vacinas terapêuticas, né? Para câncer, para doenças crônicas, cardiovasculares, cerebrovasculares. Mas a preocupação vem do quê? Vem de que estão sendo colocados no mercado medicamentos e novas tecnologias de tratamento a um custo absolutamente insuportável para os países, né? Para todos os países ricos, né?
eu estava lendo recentemente um artigo publicado no Lancet, essa é uma questão global. Então, nós temos que construir novos mecanismos que permitam, ao mesmo tempo, que se garanta o acesso da população a essas novas tecnologias, porque elas vão ser disruptivas. Elas vão poder, por exemplo, curar muitas doenças que hoje têm um tratamento oneroso, crônico, que traz muito sofrimento, e esse é o lado positivo, né? Mas, por outro lado, tem que ser a custos compatíveis. Então, nós temos que construir novas abordagens. Uma delas, por exemplo, foi o que aconteceu no caso da parceria da Fiocruz com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, da vacina da Covid-19, que foi a encomenda tecnológica. Na encomenda tecnológica, uma tecnologia que ainda está em fase de desenvolvimento, o Estado pode fazer uma parceria assumindo o risco do desenvolvimento dessa tecnologia junto com a empresa desenvolvedora. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. A AstraZeneca ia testar em fase 3 uma vacina, e só ao final da fase 3 é que saberia se ela funcionava ou não. E aí o Ministério, a Fiocruz, fez uma parceria, colocou recursos, e como a vacina funcionou, o laboratório transferiu totalmente a tecnologia para a Fiocruz, que hoje domina totalmente essa plataforma de vacina de vetor viral. A outra coisa é risco compartilhado, né? Já existem várias experiências em vários países, né, de que o Estado remunere o laboratório, tendo como definidor o sucesso do tratamento, o sucesso do uso do medicamento no paciente. Ou seja, se o medicamento funcionar e atender a parâmetros e critérios evolutivos positivos de melhoria de qualidade de vida, isso é pago. Se não, não é pago. Enfim, existe aí um grande campo hoje, acho que é um campo onde também se coloca a questão de propriedade intelectual e novas formas de acesso da população, e novos modelos de compras públicas e novos modelos de arranjos públicos e privados, né, que, na essência, garantam que as indústrias tenham condições e recursos para investir, continuar desenvolvendo e inovando, mas que não excluam a maioria da população do acesso a esse fruto do desenvolvimento humano, né? Então, veja, no caso da Covid-19, isso ficou muito evidente, né? Grande parte da população da população mundial, principalmente dos países africanos, alguns países da América Latina, os países mais pobres da Ásia, não tiveram o mesmo acesso às vacinas do que os países europeus, do que os países norte-americanos, do que alguns países latino-americanos, entre eles o Brasil foi uma exceção, né? Uma das poucas exceções. Então, essa questão do acesso, ela se coloca de maneira central nesse dilema entre a necessidade de inovar, o avanço da ciência, mas com garantia de acesso de maneira equânime para todos os habitantes da Terra. Certo. Atualmente o senhor integra aí um grupo que foi criado no BNDES exatamente para discutir projetos que fortaleçam aquelas políticas voltadas para o complexo econômico industrial da saúde, né? E uma das coisas que o governo vem repetindo, tanto a ministra quanto o presidente, é a importância de você reduzir dependência, de facilitar o acesso. Considerando tudo isso que o senhor colocou e o seu papel lá no BNDES, como que o senhor avalia essa iniciativa do banco e quais os pontos de maior destaque nas discussões que tiveram até agora? Esse é um tema apaixonante, né? As relações entre saúde e desenvolvimento, no fundo é isso, né? A questão da soberania, a questão da autossuficiência. Veja só, são discussões bem distintas. Imagine um país pequeno, um país que tem uma população pequena, é difícil imaginar que esse país vai ser autossuficiente na produção de tecnologias. Por quê? Vai lhe faltar escala, né? Vão lhe faltar condições de infraestrutura para poder avançar. Mas veja o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem a maior tradição produtiva da América Latina, né? O Brasil tem uma estrutura reguladora que hoje a Anvisa é considerada uma das agências reguladoras de maior qualidade do mundo, né? O Brasil tem uma rede de hospitais de ensino e de pesquisa públicos e privados com todas as condições de desenvolver pesquisas clínicas. Essas vacinas todas que estão aí no mercado, da Pfizer, da Moderna, da Janssen, foram testadas em fase 3 aqui no Brasil. O Brasil tem um sistema universal, onde a questão do poder de compra do Estado é extremamente relevante, né? 40% do mercado farmacêutico brasileiro é compra pública. 95% do mercado de vacinas do Brasil é compra pública. Metade do mercado de equipamentos de diagnóstico e terapia é compra pública. E você tem a necessidade, portanto, de reduzir a dependência tecnológica, que é altíssima, né, em todos os setores, né? O Brasil hoje praticamente importa tudo.
ou quase tudo. O único setor do complexo econômico industrial que exporta mais do que importa é o setor de equipamentos odontológicos, que é um nicho de mercado. Mas no resto, testes para diagnóstico, princípios ativos para a produção de medicamentos, equipamentos por imagem, tomógrafos, ressonância magnética, a gente importa tudo. E essas condições a que eu me referi anteriormente dão todas as condições para que o Brasil tenha uma política que, ao mesmo tempo, olhe a saúde como uma política fundamental para a melhoria das condições de vida, SUS, mas que também olhe para a sua dinâmica econômica. Quando eu falo de saúde, estou falando de quê? Nanotecnologia, química fina, novos materiais, biotecnologia, inteligência artificial aplicada, Big Data aplicada à saúde. Eu estou falando das tecnologias da fronteira do conhecimento. 30% de tudo que o Brasil gasta em pesquisa, desenvolvimento e inovação é na saúde. Então, essa singularidade da saúde, que ao mesmo tempo é uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida, mas tem uma dinâmica econômica própria, colocam para o Brasil a necessidade de ter um projeto para essa dimensão econômica, que se alia a um projeto de desenvolvimento. A questão central é, tem sentido o Brasil ser um eterno exportador de commodities, de soja, minério de ferro? Ok, isso é importante, mas será que o Brasil também não pode ser um polo de desenvolvimento, de inovação e de produção em tecnologias e saúde? Como é que fica a garantia da sustentabilidade tecnológica do SUS? Como garantir o acesso universal para todos os brasileiros se eu dependo da importação de tudo? Não se trata de produzir tudo aqui, mas de produzir aqui as tecnologias que o Brasil considere como estratégicas, né? O Brasil tem que entrar na biotecnologia, produzir biosimilares, inovar, desenvolver, fazer mais pesquisa, fortalecer a nossa indústria farmacêutica, né? Então, o banco é um órgão de fomento central. BNDES e FINEP são dois órgãos para quê? Para viabilizar parcerias de transferência de tecnologia entre laboratórios privados e laboratórios públicos, entre laboratórios privados de capital internacional e laboratórios privados de capital nacional. Então, nós temos que fortalecer esses arranjos, e agora, recentemente, né, a Anísia Trindade e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, relançaram, né, o grupo que eu tinha criado em 2008, o grupo executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, agora ampliado, fortalecido, com mais ministérios, com a participação da sociedade, do setor privado, né, para exatamente retomar esse debate, né. Essa é uma questão absolutamente central. E, veja, eu fico muito otimista, porque, na minha época, quando eu lancei essas ideias e essa proposta, era o Ministério da Saúde uma voz isolada, a gente que puxou esse processo todo, né. Fizemos as PDPs, tivemos dificuldades, mas avançamos em muitas áreas. Agora você nota que já a área econômica do governo já tem essa visão de que a saúde não pode ser vista como um gasto, tem que ser vista como investimento. E que a saúde pode ser, inclusive, parte da solução da crise econômica, na medida em que a saúde cria emprego, inovação, renda, gera receita para o governo e gera desenvolvimento. Então, esse novo momento da vida nacional, onde essa ideia volta com força para a política de saúde, também está presente nos outros ministérios, indústria e comércio, ciência e tecnologia, gestão do Estado e outros, e o banco, através do presidente Aloysio Mercadante, também retomando com força essa visão, nos deixa muito otimistas de que a gente possa cumprir essa meta ousada que a ministra Anísia colocou, que em 10 anos o Brasil passar a produzir aqui 70% das tecnologias necessárias, consideradas estratégicas para o futuro do Sistema Único de Saúde. O senhor é um pesquisador, o senhor falou aqui durante a nossa conversa algumas vezes sobre a importância da inovação, né? No setor de saúde, na área de saúde, onde a indústria farmacêutica e farmacêutica está presente, a inovação é algo essencial. Como que o senhor vê essa questão da inovação e a necessidade da gente investir cada vez mais em pesquisa, aproximar o governo, universidades, empresas? Como que o senhor vê isso, essa questão da inovação dentro dessa parceria, digamos assim? Ela é fundamental, não é? Nós não vamos avançar nessa questão da redução da dependência tecnológica apenas fazendo parcerias de transferência de tecnologia. Por quê? No momento que eu estou fazendo a transferência de uma plataforma tecnológica para o Brasil, a ciência já avançou, a indústria já está numa outra plataforma, num outro paradigma tecnológico, né? Então, à medida que eu vou me aproximando, na verdade, de uma certa forma, me distanciando se eu não investir em inovação. Então, o investimento em pesquisa, em inovação e desenvolvimento, fomento através do fortalecimento do FNDCT, da CAPES,
do CNPq, o fomento das indústrias, a facilitação da importação de insumos para a pesquisa, que é uma burocracia infernal até hoje, a qualificação das políticas regulatórias da Anvisa, a ampliação da participação do Brasil em ensaios clínicos e a exploração da nossa biodiversidade com fortalecimento da pesquisa e de estudo de moléculas que vem da flora amazônica, por exemplo, né? São questões fundamentais para o nosso futuro. Veja, quando a gente discute isso aqui, nós estamos falando do futuro da nação. Isso é uma questão que ou o Brasil dá esse salto e se coloca nessa perspectiva, ou nós vamos ficar eternamente como um país em desenvolvimento, um país apenas grande fornecedor de alimentos para o mundo, que eu repito, é muito importante, mas não é o suficiente. O Brasil pode ser muito mais do que isso. E aí você tem toda a razão. Inovação, pesquisa e desenvolvimento tem que estar no centro da política nova para o fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Obrigado, ministro. Eu gostaria de encerrar aqui, abrindo mais um minuto aqui para o senhor, ministro, para sua despedida e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar a Pharma Brasil por essa iniciativa e dizer que o Brasil tem uma gigantesca potência, um gigantesco potencial no desenvolvimento, na qualificação e no aperfeiçoamento, não apenas do nosso sistema universal, mas também do Brasil nesse cenário da inovação, do desenvolvimento e da produção local de tecnologias fundamentais para o futuro do Brasil, para o futuro da nossa população. Então, esse é um tema que eu fico muito feliz, que eu sei que está na agenda de vocês, está na agenda do Ministério da Saúde, está na agenda do governo e está na agenda da sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todos. Obrigado, ministro. Até mais.